Vou salvar aqui e vou mandar para lá. Conceição, Kleber vai estar mediando conosco, tá? E aí a gente vai dar um tempo para você fazer toda a apresentação e depois a gente conversa um pouco mais, faz perguntas, tá bom? Os comentários. Vocês vão a quantos minutos eu vou fazer um relato ou perguntas? Isso, ou eu pode vou fazer um relato? Um relato, pode contar sua trajetória, tá? Toda a sua história. A gente tá, essa noite é para te ouvir. Verdade, eu vou contar a história do movimento Nutrientes Mineiro. Isso. Vai ser bom demais. Aí eu tenho quantos minutos, Adriana? 1 hora. Não, eu tenho quantos minutos para relatar, para deixar à vontade as perguntas? Isso. À vontade durante 1 hora e depois mais ainda meia hora para a gente ainda conversar. Tá? Ao todo é 1h30. Tá bom? Então, vou passar a palavra. Olha, seja bem-vinda, com muito carinho que nós te recebemos aqui. Este é um evento... Obrigada, muito obrigada pela oportunidade, viu, pelo convite. Estou muito agradecida. Que bom. Nós temos um grupo de estudo na geografia, Laboratório de Geografia e Educação Popular, em que nós estudamos as questões étnico-raciais. Este ano a gente fez o curso, o grupo de estudo, em formato de curso de extensão, onde nós tivemos a participação de várias pessoas do Brasil todo. E a Conceição era uma das nossas palestrantes deste curso, e acabou não dando certo, e ficou para o mês de novembro, que é um mês muito querido também. Então, que bom que deu certo agora. Então, meu nome é Adriane, temos aqui do grupo a Márcia, o Kleber, Sampaio e outros professores que vão estar nos assistindo no YouTube. Então, boa noite, Conceição, seja muito bem-vinda. Vou passar a palavra para o professor Kleber. Até agora mesmo. Até agora mesmo. Boa noite, então, a todas e a todos. Conceição, é um prazer estar aqui com você, né? Minha querida amiga, tenho o prazer de ser seu amigo. Então, é um prazer para a gente estar aqui nessa noite te ouvindo, tá? Eu tenho aqui um currículo extenso para ler, mas eu não vou ler, sabe? Porque se eu for ler seu currículo, eu já vou contar a história. Então, eu vou deixar para você se apresentar também e contar para a gente a sua história nesse movimento, né? Que como eu sempre falo para vocês, pessoal, né? Você é uma referência nacional e, por que não, internacional também, quando se fala em movimento negro. Né? Sou muito, muito estimada, que eu amo muito de paixão. Foi amiga do meu irmão, do meu pai, da minha mãe, e hoje, por ancestralidade, é minha amiga. Né? Então, amiga, eu vou passar a palavra para você e quero que você se apresente e conte para nós essa história linda, que é a sua trajetória. Ok? Boa noite, professor Clebão, meu amigo. Te conheci aí com 8 anos, agora você está com 18, né? Então, cresceu um pouquinho. Bom, Kleber, eu vou te falar, eu sou Conceição Leal, aposentada da Universidade Federal de Uberlândia e ativista do movimento negro nacional. Porque, na verdade, tudo aí que nós colocamos, né? O decreto do governador me nomeando para a fundação do Conselho Estadual, a Comissão Nacional do Centenário da Abolição, nomeada pelo presidente Sarney, a fundação da Palmares, com vários companheiros, a Conceição Leal sozinha não fez nada. Ela fez com um grupo de irmãos que nós íamos acertando, porque nós não tínhamos nenhum modelo, né? Não só em Uberlândia, como no país. Eu vou preferir contar mesmo, porque o palito, Kleber, você quebra. A caixa de fósforo é mais difícil. E se os nossos companheiros dessa geração nossa, que foi uma geração rica, foi uma geração de conquista,
Se nós fôssemos sozinhos, com certeza, nós não faríamos nesse país toda, não teríamos essa trajetória com vários companheiros. Nós vamos começar 77, 78, período duro de fel da ditadura. E não nos assustou. Nós éramos muito destemidos. Reuníamos, conversávamos, chamava o pessoal, alguns companheiros, nós éramos mínimo. Eu, para te falar a verdade, em Uberlândia, não deveria dar 15 pessoas nessas reuniões. E aí nós fomos até 80, 84 nós entendemos que já não podia ser mais samba, congada. Aí nós vamos fundar o primeiro movimento negro de Uberlândia, chamado Monuva. Época de ditadura. Não tem como você falar que esses irmãos que participavam, ou era de direita, ou era de esquerda, ou era de centro, eram irmãos que continuava falando de discriminação e fundando movimento, falando da organização, falando que havia racismo, e isto dava uma conotação de que o exército inteiro ficava de olho na gente. Nós éramos muito seguidos. Uma vez eu estava amamentando o meu filho, o caçula, quando o jipe do exército parou, e eu fui até o exército para responder algumas perguntas. Minha mãe chorou muito, eu entreguei meu filho para ela e falei, eu vou voltar. A minha sorte, porque eu sou muito justa, Clélia, eu não quero saber quem que é de esquerda e quem que é de direita. Eu quero saber foi quem que participou conosco nessa época. Porque eu vejo muitas pessoas falar que são militantes, e que participou e que fez. Eu não lembro deles em Uberlândia, na época da ditadura. Depois, quando fiquei conhecida nacionalmente, na casa de Benedita, de Abdias, de Joel Fino, também não lembro deles, de vê-los lá. Então, eu não sei como é que... Né, eles falam, porque no passado eu não os conheci, ou não as conheci. Muito bem. Período de... Eu não lembro deles em Uberlândia, da ditadura. Depois... Aconteceu? Não, a senhora está normal. Alguém caiu, mas a senhora não. A senhora está aqui. Perfeito. Eu não estou vendo o grupo, né? Eu acho que houve um probleminha técnico. Escutando? Você está me ouvindo? Sim, estamos escutando. Então, vocês sumiram, eu vou continuar. Tudo bem, Conceição, está ótima a transmissão, pode continuar. Você voltou aqui com o seu marido, deve ser seu marido. Tá. E em 1984, o Fundo Monuva, e nós nos conhecíamos, sabe, o Adriane, o Kleber, nós nos conhecíamos assim. Olha, tem um grupo no Paraná. Ah, tem o grupo do Hélio Santos, da Sueli Carneiro, em São Paulo. Ah, tem uma negra chamada Benedita, no Rio de Janeiro. Mas, presencialmente, nós não tínhamos dinheiro para juntarmos, para seminário, para nos encontrarmos. Muito bem. Ficávamos só a nível de município e da região. Ipirutaba, lá tinha a companheira Luzia Eterno, o companheiro Rui Costa e outros, o vereador Luziano, Uberaba, com o doutor Odo Adão, doutor Ronaldo Reis. Quer dizer, na região, já Araxá era pertinho, nós não tínhamos condição de pagar uma passagem, enfim, nós não tínhamos condição de... Só que, em 1983, nós vamos eleger aí um prefeito de Uberaba chamado Wagner do Nascimento Fuscão Preto. O Wagner nunca, engenheiro, nunca pediu um voto falando eu sou preto.
Mas, quando ganhou, assumiu, eu já funcionária da Universidade Federal, ele me convida para ir para a assessoria dele. Engraçado o diálogo dele, Deus tem. Ele disse, olha, eu não sei o que nós vamos fazer, mas eu quero que faça. Eu quero que nós possamos pôr nesse país a ter a liberdade de dizer que a liberdade não raiou e que nós precisamos buscar caminhos. Aí reunimos os companheiros, inclusive da região, fizemos um grande encontro, primeiro, da região. E lá nós entendemos que nós tínhamos que fazer um encontro nacional. Foi a primeira vez que nós reunimos 600 militantes em Uberaba. 600. E aí nós fomos conhecer Abdias, Joel Rufino, Benedito, Sueli Carneiro, o Brasil inteiro. E também combinou com a eleição de Alceu Colares, né? Que veio dar um reforço muito grande para a gente. Então, começou aí os negros eleitos. O outro governador, me perdoem, eu tenho que procurar, era já mais próximo, um estado, a São Luís do Maranhão, que também ajudou muito. Eu esqueci o nome. Nós fomos, então, para Brasília, porque nesse evento nacional fundou-se a FRENABRA. E aí o doutor Tancredo já é candidato a presidente da República. Com a criação da Frente Negra, o doutor Tancredo desce a Uberaba, conversa com Wagner e promete um ministério. Bom, eu acho que Deus, né, a sua magnitude, sabe o que faz. A morte do doutor Tancredo, naquele momento, foi uma perda. Não era aqui agora só Uberaba. Aí tinha André Franco Motor de São Paulo, que o Hélio Santos era assessor e funda o primeiro Conselho Nacional. Aí esses conselhos, Ituiutaba fundou o primeiro, Uberlândia o segundo Conselho Municipal, Uberaba o terceiro, e começou aí a dar um norte para a comunidade negra. E lá, Abdias com Benedita, e no Rio, Abigail Pascoal. Com a morte do doutor Tancredo, nós vamos... o Wagner, eu não participei dessa comissão, foi a Brasília, o presidente Zé Sarney falou, olha, ministério nós não temos mais, já está tudo tomado, nós vamos esperar a missa de sétimo dia, por respeito, sem muita intimidade com o poder, na verdade. Mas eu vou dar uma pasta, e essa pasta ficou assim, é a primeira vez que o negro tem um braço no Estado. Foi a primeira vez que nós saímos na coluna do Castelo, no socialite, tipo Ibrahim Suede, e a primeira vez que nós saímos no horário nobre da Globo, porque era o Mussum tomando cachaça, grande artista, mas ele tinha que trabalhar, ele era um artista. Era só serviços subalternos, era que oferecia aí a televisão naquele momento. Aí nós saímos no horário nobre da Globo. Enfim, foi momentos assim riquíssimos, porque com a pasta estabelecida, o doutor Carlos Moura vem para a condição A, para as questões afros, políticas públicas e ações afirmativas, o Marcos Terena para as questões indígenas e o Lindsay para as questões sociais. Período muito rico, aí vai o tombamento da... Não, aí é Constituinte. Na Constituinte não tinha um negro. O movimento negro questionou, eles chamam imediatamente o professor doutor Hélio Santos e na Constituinte ele é nosso representante. Trabalhamos muito, já em 87 o presidente Zé Sarney cria a Comissão Nacional do Centenário da Abolição e nós
fizemos parte. Aí essa comissão rodou o Brasil inteiro. Aí deu o tombamento da Serra da Barriga em Alagoas, vários conselhos em vários estados, em vários municípios da nação, e a elaboração de políticas públicas e ações afirmativas. Sabe, Adriane, a Lei 10.639, eles dizem que é de 2003, e é verdade, mas ela está na Lei Orgânica do Município de Uberlândia, no artigo 365, no capítulo da educação, todo o projeto que vai dar suporte para virar lei. Então, a reivindicação da 10.639, das cotas e de tantas outras conquistas que nós tivemos, não é de presidente nenhum. É do movimento negro, que, aliás, a ideia nem foi nossa. Esta ideia de cotas em serviço público, da Lei 10.639, é da Frente Negra, que, em 1933, ela foi exterminada, acabaram com a Frente Negra no governo Getúlio Vargas. Aí nós, reunindo nacionalmente, pegamos as ideias da Frente Negra e transformamos em toda essa conquista. Zumbi dos Palmares, ele era visto como um louco, outros livros contam que suicidou na mão dos brancos escravagistas. No entanto, nós tiramos Zumbi dos Palmares dos livros e colocamos ele no Panteão Nacional como herói, que foi um grande feito na época. Aí já está eleita Benedita da Silva, K.O. e Edmilson, 3 valentes negros que foram para aquela Câmara Federal, e todos os projetos que, apresentados para ser lei, foram leis promulgadas. Depois, nós tivemos... Aí vem Minas Gerais, nós os caipira de Minas, mas com tudo isso que eu estou te contando aos senhores, entra para a agenda nacional. E aí não parou mais. O governador Nilton Cardoso nomeia para a fundação do Conselho, e desta pasta nós trabalhamos, e vai dar em 88, nessa mesma comissão, a Fundação Palmares. Esse senhor hoje, Sérgio Camargo, que ocupa esta fundação, indevidamente foi de luta e de suor dos negros da minha geração para termos na federação um órgão que trabalhou, fez sucesso com políticas públicas e ações afirmativas para avançar o processo do movimento negro nesse país. E é muito triste, porque eu fico assim, a pensar do presidente Bolsonaro, quando ele coloca que não tem racismo nesse país, eu já esperava. Um presidente da República que diz que o problema desta nação seria a preguiça dos índios e a malandragem dos negros, eu não posso esperar mais nada desse presidente. Mas o vice-presidente, né, general Wilson Mourão, que frequentou academias excelentes, que falam inglês fluentemente, eu não esperava dele reafirmar que não existe racismo, porque ele morou nos Estados Unidos. Mas ele sabe que nos Estados Unidos o racismo é declarado.
Ele sabe que a forma e a condução que se deu, entre aspas, a libertação dos Estados Unidos, os negros tiveram terras, os negros tiveram apoio do Estado. E eles sabem que a abolição no nosso país entrou os imigrantes e eles disseram: negros, vocês estão livres, mas nem a enxada leva. Olha, gente, foram 5 milhões de negros que vieram da África. 1.800 negros perderam as suas vidas na travessia, mas 3 milhões e 200 negros vieram construir esta nação na mão escravagista, com sangue, com suor e com lágrimas. E os negros, nós somos muito afetivos. Nós temos aí histórias das negras, as nossas mucamas, as mães de leite que amamentavam com uma alimentação tão fraca seus filhos e amamentar ainda os filhos do Senhor. Elas sabiam que elas não tinham ali um futuro material. Elas não podiam estudar, mas ela olhava com todo carinho. Não tem um registro de criança que foi judiada, que foi espancada, como fazem conosco hoje, que sumiu por revolta. Pelo contrário, é com muito amor. Eu conheci vários amigos brancos que diziam: a Dadá sempre tinha um apelido, a Dinda, não, criou a gente, entende? Os negros têm uma alegria impossível, né? Nós aqui falarmos em tão pouco tempo, entrarmos na questão da corrupção, né? Do iate, do navio. Nós não precisamos, Clebão, de nada disso para sermos felizes. Um almoço, meia dúzia de cerveja, um tamborim, está feita a festa. E todos saem para trabalhar na segunda-feira com muita alegria e muito agradecimento, né, a Deus, porque é um povo de fé, é um povo fervoroso. Porque nós sabemos que a nossa resistência vem muito da nossa fé. E assim passou o período colonial, passou todo o período até a minha geração, passou a minha geração, aí entrou o intercâmbio com a África, nós fomos para o consulado do Senegal, tendo o cônsul Adão aqui de Uberaba, que até hoje é o cônsul por Minas Gerais, e foi um período assim de intercâmbio, a beleza da África. Aí os negros americanos, aí vem Durban, na África do Sul. Enfim, foram períodos muito ricos. E eu quero dizer aos senhores que o racismo estrutural, ele não diminuiu nada. Pelo contrário, a luta acirrou. Quando nós vemos um irmão num supermercado, se ele deu um soco no outro, ele deveria ser julgado, ter a oportunidade pelas leis, como todos são, apanhar até a morte. E agora, Clebão, um irmão chamado Samuel, da engenharia da UF. A história é que ele perdeu o celular, um morador de rua achou, devolveu o celular para ele. Só disse a ele: eu estou com fome. Ele foi até o radar para comprar comida. A hora que ele chegou com esse morador de rua, a polícia chegou, não sabe se é o radar que chamou, apanhou, machucado, internado, espancado. Não dá mais, gente. Não dá mais. A nossa luta não é contra nenhuma etnia, não é contra branco, não é contra amarelo. A nossa
luta é contra os racistas que compõem a sociedade brasileira. Inclusive, eu queria dizer às pessoas que se autodeclaram negras, não as que vão por oportunismo, né, das leis, das nossas conquistas, para, com muito oportunismo, querer aí, como cotas, passar por negro. Eu não estou dizendo disso, eu estou dizendo de quem declara mesmo, tem amigos que já declarou, amigas, não é necessário isso. Nós temos muitas pessoas brancas, loiras, que são nossos aliados na luta, que sempre esteve conosco, porque quando você declara, você abre aí filigramas na comunidade negra, porque ela diz, você se declarou negra, mas você não passa porque eu passo. Você entra na loja, o segurança não vai te seguir, a polícia não vai falar de você que negro parado é suspeito, negro correndo é ladrão. Então, não é necessário se autodeclarar. Nós sabemos que vocês são cúmplices nossos na luta. E tem que ser assim mesmo. Porque o racismo, nós somos vítimas. Nós somos vítimas. Mas ele não é problema só nosso. Ele é problema de toda a sociedade brasileira, até porque não fomos nós que criamos o racismo. Enquanto este país não enfrentar esta questão, criando protocolos entre as empresas, entre o governo de todas as instâncias, federal, estadual e municipal, vai acirrar mais ainda a luta. E nós temos que dizer que isso é um problema de todos. Não adianta falar que não tem racismo, não tem mais condição. Nós temos que sentar, nós temos que discutir, nós temos que dialogar. Olha, na Palmares se coloca um capitão do mato. E é uma pena, viu, gente, que eu preciso fazer justiça. O pai daquele rapaz, o companheiro Oswaldo Camargo, foi um gigante na luta. Que pena. Que pena. Irmãos, militantes, deu ele dessa forma, né? Vai fazer. No Estado, nós temos conselho, nós temos os órgãos criados, de projeto entregue pelos negros, as pastas afro, a divisão afro. Nos municípios, em quase todos do Brasil, existem as assessorias da divisão. Só que essas divisões, tanto na federação, quanto no estado, quanto no município, eles deveriam, sabe, Cléber, perguntar para nós, esse te representa? Porque nós não criamos divisão, por exemplo, em Uberlândia foi no governo de Paulo Ferola. Eu, Pedro Barbosa, doutor Joaquim Miguel Reis, Eli Fidelis, Jorginho e tantos outros, sentamos com o seu Paulo. Seu Paulo, o senhor queria passar por isso, qual que é a necessidade de vocês? Olha, o racismo, aí conversamos, escrevemos, nós levamos um projeto, apresentamos para ele, ele falou, fiquem tranquilos, eu criou mesmo. Mas o seu Paulo Ferola, dando exemplo, falou, agora vocês escolhem os nomes, no critério de vocês, e mandam 3 nomes para mim. Nós chamamos todas as entidades, discutimos, mandamos 3 nomes para o seu Paulo. E desses nomes, ele escolheu um. Aí, nesse momento, a secretária Cleusa Rezende, muito, inclusive minha amiga, eu a admiro muito, me convidou para assessorá-la e nós fizemos assim, momentos riquíssimos nessa cidade. Depois, né, já estamos aí com
deputados, com vereadores, vem a eleição da companheira Olga Helena Costa, professora, e do doutor Sebastião Eurípides. Esses dois vereadores também foram gigantes. E tinha na presidência dessa Câmara um presidente chamado Antônio Jorge Neto, que foi outro gigante. Nós temos um evento em Uberlândia, nós empretecemos a cidade, veio 12 embaixadores. Porque se acham que hoje existe racismo nessa cidade, vocês imaginam há 30, 35 anos atrás o que nós sofremos. Eu acho que a academia também veio como um avanço, os NEAB, os mestres, os doutores, os números de negros, né, que entraram para a universidade, inclusive através das cotas, e que vai dar aí um norte para avançar esse processo, só que está acirrando a luta. Nenhuma mãe negra hoje, nenhuma avó tem tranquilidade quando seus filhos saem para a rua, ou para uma balada, ou para um aniversário, ou para uma festa, porque não sabe se voltam. As mulheres negras, no feminicídio, uma percentagem enorme. O extermínio da juventude negra nesse país é muito. Gente, se nós fazer uma lista do que está acontecendo neste momento, eu que sou espiritualista, eu vou dizer que realmente nós vamos passar por uma grande transformação, eu acredito nisso. E com as eleições agora, com as eleições, isso nos deu uma luz no fundo do túnel. Os números de negros, de deficientes, de mulheres, de membros ligados à LGBT que foram eleitos, está dando um sinal que vai mudar. Vai mudar para uma sociedade, pode nem ser nessas eleições, mas aqui agora para galgar o executivo, prefeitos, governadores, para uma sociedade mais justa, mais igual e mais humana. Aqui em Uberlândia, foi eleita uma menina de 26 anos, negra, do bairro São Jorge, da periferia, mestranda da UFMG, aluna de Nilma Lino, quer dizer, quando nós dissemos que a saída é pela educação, olha aí, a mais eleita desta cidade. A menina extremamente humana, sempre preocupado com as questões do outro, e ela chama Dandara. Aliás, hoje em Uberlândia, todos sabem que ela chama Dandara. Eu gostaria de te parabenizar, vereadora, e dizer que eu espero do seu gabinete o exemplo do trabalho para as minorias. Eu espero sempre vi em você uma pessoa muito justa, mas que você seja muito justa. E eu creio que você será. Eu creio que você não vai entrar em pilha. Eu acho que o papel do legislativo é fiscalizar e legislar. E eu tenho certeza que você fará isso muito bem. Com certeza, eu acredito. Então, eu acho que nós estamos aí
nessa luta e nessa caminhada, dessa jornada. Eu, muito feliz do número de jovens também que foram eleitos. Eu que já estou, né, aí com o meu CPF na mão do pai, a hora que ele chamar, né, pelas questões naturais, é claro que estou na frente. Mas, quando eu estou vendo nessas eleições essa história, por mais triste, né, sempre é assim conosco. Sabe, Clebão? É alegria e tristeza. Um irmão espancado, morto violentamente. O outro agora, um estudante de engenharia da UFO, espancado pela polícia, a mão do Estado. Mas, com certeza, ainda temos voz para gritar e nós vamos esperar uma satisfação da UFO, porque o aluno é dela, ela, quanto a instituição, ela precisa se manifestar. Mas é assim a luta do negro no Triângulo Mineiro. Entramos para a agenda nacional porque eu contei para vocês a nossa trajetória de vida e eu gostaria, assim, de falar para vocês que eu luto pelos meus irmãos desde 15 anos de idade. E eu não vejo que eu tenho 71 anos, eu não vejo que eu estou cansada, graças a Deus. Eu gostaria de falar para a juventude que o primeiro passo está sendo dado com a eleição aqui em Uberlândia da Dandara e que eu espero que vocês, juntamente na liderança dela agora, porque a Dandara agora é nossa liderança maior, ela responde politicamente, é a vereadora, que nós vamos colher muito frutos com vocês, com certeza. Quantos minutos, Cléber? Por favor. Ainda temos 20 minutos. 20? 20. Bom, eu queria aqui, achei muito interessante o livro da minha irmã e companheira, Sueli Carneiro, e ela diz o seguinte, ela, no seu livro, Escrito de uma Vida, Sueli Carneiro é filósofa, escritora, ela diz que a desqualificação, em específico a mulher negra, porque atrás do nosso rosto escuro, de cada uma de nós, estão mães, avós, irmãs, escravas, mucamas, de cama, mesa e banho. Testemunhas de uma história de fracasso do qual somos todos herdeiras e herdeiros. E que nenhuma história de mobilidade social, individual, pode apagar. Fecha aspas. Eu acho que a recuperação de entidades, de homens, de mulheres, espalhada por todo o país, na luta para dar dignidade ao nosso povo, com certeza, nessa jornada do movimento, foi o que nos deu força, foi a nossa ancestralidade. E essa ancestralidade vem nos dar uma força, uma fé que nós chegaremos. Eu posso não ver, mas os meus netos, os meus bisnetos, o seu filho Ian, com certeza, Clebão, eles terão novos momentos, eles terão novas oportunidades. Estou aí à disposição para qualquer pergunta e, encerrando essa primeira fala,
Eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui, tanto a Adriane como você, Clebão, como todo o grupo da Geografia da Universidade Federal de Uberlândia, e continuo aqui à disposição de vocês. Ok. E gracinha. Então, é tão bom te ouvir, Conceição. Nossa, a gente vai, né, viajando. Eu achei muito interessante essa retrospectiva que você fez e essa trazida para o hoje, né? Igual a questão do Samuel, que foi uma coisa que aconteceu nessa madrugada, se não me engano, né? E são questões que a gente traz, né, no curso, né? Que é um curso que fala sobre o antirracismo na sala de aula, dentro da educação. Então a gente vê, né, um cara, um estudante da faculdade, passou por racismo, né? Por essas questões todas nessa madrugada. E não precisa ir muito longe também não, né? No 20 de novembro, teve um rapaz lá em Porto Alegre, pelo Carrefour também, né? Então, assim, as coisas estão acontecendo de uma forma muito assim, né? Muito agressiva e muito assim, na cara. Que hoje com o celular, né? Nada mais fica escondido. Antes, não é que antes não acontecia. É porque antes não acontecia e não tinha registro. Agora está acontecendo e está sendo registrado, né? E é muito interessante quando você fala dessas questões, né? E fazendo esse balanço, né, de como foi essa trajetória e como que está hoje em dia. Muito, muito legal. Muito bom te ouvir, né? Eu já queria fazer uma pergunta, não sei se eu já posso fazer, Adriane. Vamos começar, então, com as perguntas, professor Kleber. E aí tem as do professor Kleber, de outras pessoas que colocaram também no YouTube. E se mais pessoas tiverem também interesse de fazer perguntas, enquanto o Kleber vai colocando, a gente traz para cá, tá? Então, fica à vontade, Kleber. Nem é bem uma pergunta mesmo, Conceição. É só uma questão assim, que eu sempre ouvi muito, mas não fui a fundo também, que é sobre a questão da Lei 10.639, né? Que a gente sabe que ela saiu daqui, né, da região mesmo e tal, mas isso não é colocado, né, para a gente. A gente já pega ela já 10.639, que foi criada pelo governo. E como você mesmo colocou, né, com muita propriedade, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão, porque é muito importante essa lei, né, que foi implantada, porém não implementada. Então, eu queria que você falasse um pouco mais dessa origem dessa lei 10.639, que saiu daqui, né? Daqui da nossa região, se não foi daqui de Uberlândia, a partir do pessoal que você falou eu esqueci aqui, da Frente Livre, né? Frente Negra Livre. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão da onde que surgiu essa lei 10.639. Deixa eu te falar. Na verdade, esse projeto é da Frente Negra, exterminada em 1903, no governo do Getúlio Vargas. Quando nós começamos a reunir nacionalmente, Fundação de Conselho, aí Brasília, aí sempre nós estávamos juntos, aí começava a falar da necessidade de várias coisas. Mudar a Lei Afonso Arinos, tirar Zumbi do livro dos brancos racistas, colocá-lo no Panteão Nacional, e graças a Deus, tudo isso nós conseguimos. Mas essa lei ela não é da região, ela é da Frente Negra, e as lideranças nacionais, quando encontravam em seminário, em congresso, cada um ia dando a sua opinião, até que teve assim muitas reivindicações, e que cada um, então, levava para o seu estado, para a sua região, para o seu estado, para a sua cidade. Aqui, em Uberlândia, na Constituinte, nós tínhamos, por exemplo, números de assinatura na Constituinte para nós poder entrarmos com qualquer proposta, com qualquer projeto. Aí cada vereador via se apresentava ou não. Só que nessa correria toda, nós chegamos, faltava 3 dias, não dava tempo de colher essas assinaturas, Kleber. Nós fizemos um projeto, colocamos essas reivindicações, que é o estudo, né, da escola pública e privada, da história do negro no Brasil e na África,
Tudo isso você vai encontrar na Lei Orgânica do Município, a primeira cidade do Brasil, no artigo 365, capítulo da educação. Mas aí foi um projeto elaborado a várias mãos, companheiros de vários estados, e ela se dá aqui suporte, porque aí nós procuramos o vereador Isaías Negro e pedimos a ele para ele apresentar. Ele apresentou, passou. Não passou só no capítulo da educação, não. Na cultura também passou o reconhecimento da cultura afro-brasileira. Então, na nossa cidade, foi a primeira cidade do Brasil que essas propostas vai dar suporte para o projeto-lei em que o presidente Lula vai promulgar esta lei em 2003. Mas você nota que ela é do movimento negro, que ela já está na nossa cidade, na Constituinte, 1987, 1988. E essa lei não é que ela não é implementada, Kleber. Engraçado. O governo do Fernando Henrique nos fez um favor, que agora nega não só o presidente da República, como nega até o vice-presidente da República, que não existe racismo no Brasil. Nós lutamos desde a ditadura, contra uma falsa democracia racial nesse país. E o que eles diziam? Não existe racismo. E aquilo era uma dor, nós todos lutando, mostrando, apontando fatos, fazendo a reivindicação. Não existe racismo. Aí vem a Frente Negra, a combinação com o doutor Tancredo, aí o presidente Sarney nomeia. Não tem racismo. Do governo Fernando Henrique, eu estava com a minha filha em Brasília. A hora que o Fernando Henrique falou, esse país é racista. É a primeira vez que o Estado, através do seu chefe maior, diz esse país é racista. Eu chorei, minha filha perguntou, mãe, por que você está chorando? Falei, tem 20 anos, 25, que eu quero ouvir isso. Então, Clebão, a questão da conduta do chefe de Estado, porque o presidente Lula, que teve vários acertos no social, e aí, falando para você que disse que não foi implementado. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, né? Quantos negros foram beneficiados? Mas também, antes dele, tinha Coab. Eu mesmo tenho uma casa de Coab. Ele também deu a outros ganhos social para a nossa comunidade, da linha da miséria, das classes mais menos favorecidas, mas não foram capazes de colocar no orçamento do MEC uma verba para profissionalizar e conscientizar e ensinar, Kleber. Aí você é professor, os 5.000 e tantos municípios desse país, para que fizesse a reciclagem dos professores na 10.609. Kleber, cada um só dá o que tem. Como é que uma professora de etnia branca, que nunca sofreu racismo, às vezes nem tem racismo, como é que ela vai trabalhar com uma criança negra que chega dormindo porque o pai bateu à noite na mãe, porque o pai é alcoólatra, a mãe mexe com droga? E, independente dos problemas do povo negro dessa nação, nós ainda temos o problema de que, só de ser negra, ele já enfrenta a falta de oportunidade em tudo, na educação, no trabalho nesse país. Tem governo que fala que gosta muito de nós, e eu até acredito,
Mas ele não dá conta de fazer o recorte. Ele acha que se ele, na creche, der uma comida boa, na escola, dar uma comida boa e melhorar a educação, que estuda negro e branco, ele não precisa falar de racismo, mas ele está enganado. A criança que nasce na favela de etnia branca e os negros, a criança negra que nasce na favela, quando eles descem do morro para enfrentar o mundo do trabalho, as oportunidades que é necessária, antes das cotas, o vestibular, a criança branca vai empregar primeiro. Isso é por pesquisa, isso não é conversa fiada, não. Isso é por pesquisa. A criança branca vai ter todas as oportunidades. E a criança negra traz a marca do período colonial da escravidão nesse país. E eu não quero dizer que nem branco hoje é culpado porque o negro, nossos ancestrais foram, não. Mas que a comunidade branca recebe todas as benécias do nosso passado, e que a comunidade negra traz a marca da dor, do suor e do sangue dos nossos ancestrais que construíram esse país. Nós somos herdeiros de tudo isso, com certeza. Ok. Bem legal esse posicionamento, Conceição. Adorei. Que quando eu falo dessa questão de não ser implementada, né? Mas você cutucou bem na ferida mesmo, né? Como implementá-la, muitas das pessoas não têm conhecimento para tal. Não passou pelo que nós passamos, né? Então fica difícil, realmente. E você é professor, né, Cléber? Você sabe que quando falar, mas deu um curso no CEMEP, mas deu um curso na outra, isso não foi o bastante. É um curso de 3 dias, é um curso que preparar de acordo com o tamanho do problema. É verdade? E as pessoas que faziam esse curso sempre eram as mesmas e a maioria deles eram negros, né? Então, assim, não atingia o público-alvo em questão, né? Que precisaria realmente ter maiores conhecimentos para poder fazer essa implementação. Acaba que o objetivo das formações continuadas nessa temática não alcançava o seu objetivo principal, né? É verdade. Beleza. Conceição, sim. Nós temos algumas perguntas. Obrigada, Cléber. Nós temos algumas perguntas, o pessoal colocou no chat. Vou ler aqui para você. Ronaldo Zebra. Dona Conceição, a partir da formação do movimento negro no Triângulo Mineiro, ele foi constituído com várias lideranças políticas suprapartidárias ou sempre teve essa conotação de ligação com a esquerda? Essa é uma pergunta. Você gostaria de responder essa ou mais uma junto? Eu gostaria de responder uma por uma. Então tá. Então vamos começar por essa? Olha, Ronaldo, boa noite. Tudo bem com você, né? Ronaldo é uma liderança. Eu não sei se tem conotação com a esquerda ou com a direita. Até porque eu nunca tive uma preferência por escola de samba em Uberlândia, porque eu pensava que isso poderia ter rivalidades comigo e eu precisava conversar com negros de todas as escolas. E as lideranças, elas eram muito variadas. Por exemplo, o Wagner Nascimento nunca foi da direita, mas um prefeito que trabalhou, inclusive elegeu muita gente da esquerda. O governo de esquerda, tivemos também muita gente boa. Eu tenho amigos e amigas de todos os partidos. Trabalhei 8 anos com Benedita da Silva, morei na sua residência e nunca fui do PT. Sério. Porque eu acho que nós temos, Ronaldo, que fazer uma frente
Se as pessoas tivessem, assim, me ouvissem desde lá, totalmente, uma percentagem pequena ouviu, outras, né, todos tomaram seus rumos. Nós teríamos feito uma frente. Eu acho que essa frente ela tem que ser, porque a minha geração foi muito vitoriosa. Hoje eu sou vanguarda, né? Hoje é com vocês, mais jovens. Mas eu acho que ela tem que ser assim. A cor da pele nos une. Nós temos os irmãos da religiosidade afro, que são baluartes na luta do movimento negro. Nós temos os negros evangélicos, têm que conversar com os negros neopentecostais, com esses negros evangélicos. Nós temos os partidos. Porque, sabe, Ronaldo, eu vou te falar, para mim o partido é só um instrumento para levar ao poder. Eu não acredito em partido, eu acredito no homem, no caráter, na dignidade, porque quem faz o movimento, os partidos, as religiões, né? Por exemplo, a pastoral da Igreja Católica, que também tem sido gigante na caminhada, se nós não falarmos em divisão, e sim no que nos une, eu acredito que nós teremos uma melhor caminhada do que nós tivemos nesta divisão, sabe? São vários movimentos negros dentro do movimento negro, um ódio. Parece que o inimigo está do nosso lado, mas não é. O inimigo está do outro lado. E eu acho que sempre foi assim, porque negros nós temos na direita, no centro e na esquerda. O professor Hélio Santos nunca foi um homem de extrema ou de esquerda, ele é centro, ele é como eu, e tem um trabalho prestado à comunidade negra desse país, inclusive internacionalmente, amigo de Michelle Obama, é indiscutível. Prontinho, Adriane. Tinha uma outra questão também sobre isso, e acho que você acabou falando, que é sobre o suprapartidário. Estava lá. Tem uma outra questão aqui, da Claudete, da Maria Angélica. Primeiro, Dona Conceição, qual a lição a ser dada às gerações atuais para combater o racismo no século XXI? Então, doutora Maria Angélica, nossa advogada, essa menina, ela é retinta. Ela é uma negra retinta, um encanto de pessoa. Esforçada, fala inglês fluentemente. Deixa eu falar bem. Nós procuramos essa lição desde que eu nasci, eu acho. Não tem uma fórmula pronta. Nós temos objetivos em comum. Por exemplo, aqui em Uberlândia, o Grucom tem uma maneira de trabalhar lá com o companheiro Marcos Erlan e os companheiros, mas o objetivo é contra a discriminação racial. O Griconeu já tem outra maneira completamente diferente e o objetivo é contra a discriminação racial. O Monuva tinha outro. O Conselho, hoje tem o FOPIR. São maneiras de trabalho diferenciadas com o mesmo objetivo. Por isso que eu acho que se a gente tiver um pouquinho só de paciência, está na hora de descobrirmos, doutora Angélica, o que nos une, não o que nos separa. O empresário, companheiro Carlos Abel, uma das lideranças dessa cidade, ele sempre fala isso. Tem que ver o que nos une. Ninguém vai do 0 a 100, galgando escada. Eu acredito que é isso mesmo, viu, querida? Agora, a lição é aí, cada um na sua história de luta, né? Todo mundo aí, Benedita, Sueli, vocês são leal, etc. E eu acredito que vocês também, nessa geração aí dos 50, estamos vindo muito bem.
Não tenho dúvida disso. Vamos em frente. Muito bom. Temos mais uma aqui, da professora Isa Costa. Quais foram os avanços do movimento FENABRA no governo de Wagner Nascimento? O que ele trouxe de bom para a comunidade? Nessa mesma... Aí depois o Ronaldo faz um comentário sobre isso, que é a UAB, União Afro-Brasil. Ele convida, Dona Conceição, gratidão. Também tenho essa mesma visão. Então, ele deve estar comentando a sua resposta, imagina. Quando tiver a oportunidade, venha conhecer a UAB. Tá bom? Então, fica essa pergunta da professora Isa Costa. Conceição. Professora Isa Costa, boa noite. Um abraço a todos os companheiros de Tuiutaba. Muito obrigada pela pergunta. A FRENABRA é a Frente Negra Afro-Brasileira. Naquele momento, nós tínhamos, né, que é na gestão do Wagner Nascimento, nós tínhamos que criar uma frente para discutir, inclusive, com a União e colocar as nossas reivindicações. E, graças a Deus, ela foi de grande sucesso. Inclusive, junto com seu irmão, Rui Costa de Tuiutaba, companheiro Ronaldo Reis, o Sebastião Mapuaba, uma série de outros negros, Antônio Carlos, que perdemos há pouco, que fizemos uma grande comissão e que deu aí a Fundação Palmares, inclusive. E, inclusive, né, Isa, com essa militância aí de Tuiutaba, muita gente boa aí, Luziano, seu pai, o Lazinho, companheira Luzia Eterna, que dava sustentação, né, no município para nós avançarmos caipira de Minas Gerais, da região do Triângulo, entrando na agenda nacional, graças a esse esforço também dos militantes de Tuiutaba. Obrigada. Vamos lá, então. Conceição tem mais uma pergunta aqui da nossa companheira Claudete. Né? Se tivesse liberação da carga horária, todos os professores fariam os cursos, porque a Secretaria de Educação não tem negras nos cargos de chefia. Porque a Secretaria de Educação não tem negras e negros nos cargos de chefias. A pergunta é essa? Isso. Companheira Claudete, boa noite. Querida, aí quem vai ter que responder é o poder público, que tem, né, a autonomia de nomear os seus comandados, né? Eu acho que a Secretaria de Educação, a Secretaria da Economia, das Finanças, a Secretaria, todos deveriam ter negros na chefia. Mas isso é uma reivindicação e um querer meu, que não sou parlamentar, que não exerço nenhum mandato. Aí fica difícil eu responder para você por que não tem. Mas acredito que futuramente haverá uma conscientização do Estado de que nós também teremos que ser representados em todas as instâncias, federal, estadual e municipal. E quero acreditar que a educação ainda é a mola que move, a saída está por aí. Inclusive, te parabenizar, né, Claudete, pela grande professora que você é. Obrigada. Ok. Adriane, mais alguma pergunta? Não, né? Do chat aqui, por enquanto, não. Vamos ver se vai aparecer mais alguma. A gente ainda tem um tempinho, ainda tem 23 minutos que a gente ainda pode ficar junto. Conceição, eu queria que você contou um pouco da história, né, do movimento negro aqui em Uberlândia. E eu, de certa forma, eu tive o privilégio de participar de alguns cursos que o movimento negro realizou na década de 1980. Eu era professora, eu era estudante
do ensino fundamental num bairro, né, no bairro periférico, que era Jaraguá, na época. Eu era aluna do ensino noturno, então já era trabalhadora, e eu lembro de, pela primeira vez, né, na minha vida, chegarem na sala de aula, tudo bem? Chegarem na sala de aula para falar para nós sobre o mês de consciência negra, o dia da consciência negra, sobre Zumbi dos Palmares. Foi a primeira vez que eu tive isso, e não foi a escola oferecendo, foi um movimento de algumas pessoas visitando a nossa escola e nos proporcionando esse tipo de formação. E depois eu lembro de cursos que foram oferecidos também. Eu lembro de serem usadas as escolas, serem usados espaços dentro das igrejas, né? No caso, eu fiz um dentro de uma igreja, na época a igreja que eu participava, uma igreja católica. Então, eu vejo como foi rico esse momento para a minha formação, como cidadã também, porque talvez eu por um longo período de tempo eu não tive acesso a esse tipo de informação na minha formação acadêmica, só depois na universidade. Então, como foi importante uma atividade do movimento negro na cidade de Uberlândia. Aparentemente muito simples, mas não, né, de uma importância grandiosa. Então, se você pudesse comentar para nós sobre isso, eu não lembro quem eram as pessoas. Né? Eu lembro do movimento, do grupo entrando na escola, ofertando os cursos. Tá? Obrigada. Então, aqui em Uberlândia, quando nós entendemos que a questão não era só samba, não era só diversão, e a gente propôs a criação do Monuva, nós tivemos aí um grupo, nós éramos muito pouquinhos. Era uma época de ditadura e as pessoas tinham muito medo. Mas nós tínhamos aí o Décio, o Airmo, o Capelo, o Pai Nego, o Siricô, como capitão de Congada, muito presente, o capitão Ciro, da Escola de Samba Bolo. Tinha, você falando em Jaraguá, deve ser o grupo do Grupo Oneu, tinha o Dr. Joaquim Miguel Reis, a Cida Calminho, uma grande professora, fez vários trabalhos, sabe? A Cida Calminho, inclusive, ganhou um prêmio em Belo Horizonte com um trabalho sobre a questão do negro na Semana de Consciência Negra da escola. A professora Maria Eurípides, Zé Divino de Sabará, a Tiana, a Lúcia, o companheiro Sérgio Henrique, irmão aí do professor Kleber, também grande companheiro, e os sacerdotes e as sacerdotisas da religiosidade afro, juntamente com o Grucom, que aí já era da pastoral da Igreja Católica, foi o pontapé inicial para nós começarmos a organizar o movimento negro em Uberlândia. Uberlândia sempre foi uma cidade extremamente racista. É a minha cidade, eu nasci aqui, né? Então eu fico com muita vontade para contar as histórias. Nós tivemos aqui vários fatores de ter que enfrentar a polícia do mesmo jeito, a história só repete, de irmos para a delegacia, de questionar, de irmos para a rua. Uma vez, na escola de samba do Bolo, chegou no ensaio, chegou um ônibus de polícia. Aí eu gostava muito de ir no ensaio lá, e a dona Vera, a esposa do Bolo, fazia um escaldado muito bom. Eu estava tomando esse escaldado, eu tinha saído da universidade e fui direto para lá. Aí a Lúcia, uma companheira do movimento, que já não está entre nós também, falou: escuta, você está aí tomando sopa? Vai lá fora para você ver o que está acontecendo. Quando nós passamos para fora, ficou um apartheid. Ficou nós negros de um lado e a polícia do outro. Isso, o doutor Joaquim Miguel Reis, que é o marido da Cida Calminho, já era presidente do conselho. Ali de madrugada, nós já fizemos um documento, levamos para o presidente da Câmara. Menino, isso foi de uma repercussão quase nacional, sabe? Porque todo ano batiam, iam nas escolas. A partir deste momento,
Nunca mais eles entraram na escola de samba com aquele desrespeito, com aquela violência em que eles entravam. Então, acho que foi muito ganho, pelo que você está falando, era nós mesmos, mas quando falava Jaraguá, era mais o grupo da Cida Calmin com o Joaquim, né? E fizemos vários cursos, porque não abria escola, não tinha 10.600, tem 9, né? Quer dizer, nós tínhamos que ir fazendo mesmo o serviço de formiguinha até dar graças a Deus no que deu. Estamos aí à disposição, entendeu? Mas eu acho, Adriane, que passamos por período duro e hoje eu vejo irmãos, graças a Deus, que falam, que vieram, que estão na luta, porque é só assim que nós vamos avançar o processo. Não adianta cobrar, mas você não estava, você estava, tudo é o de menos. Mas aí querem questionar, porque tem uma irmã aqui em Uberlândia, e que eu acho ela muito inteligente, eu acho que ela tem feito, mas eu não lembro dela na ditadura aqui, ela é daqui, na ditadura ela foi não sei para onde, não me recordo. Depois eu fui para São Paulo, fui para o Rio, fui para o Paraná, fui para Salvador, fui para o Brasil inteiro. Eu também não vi ela na casa do Abdias, não vi ela no jantar da Benedita, não vi ela em São Paulo, no Hélio Santos, nunca vi ela assim. Eu via ela depois de muitos anos num grupinho, conversando e até colaborando, mas, sinceramente, assim, da época da ditadura até o período duro em que elegemos deputados, em que criou conselho, Fundação Palmares, eu não me recordo de vê-la. Mas quando ela diz que estava, eu não vou desagradá-la, né? Mas eu não lembro dela. Mas eu acredito que tem muitas pessoas que lutaram, que vieram, que deram sua contribuição, né? Nós temos várias professoras negras, né? A companheira professora, a Rosabel, a esposa do Carlos Abel, fez um trabalho muito bonito, trabalha com deficiente, militante, consciente. É lá da cidade de Uberaba, mas muitos anos radicado em Uberlândia, tem prestado também grandes contribuição. Então, nós temos vários militantes, né, que esteve conosco nessa jornada. Muito bom, Conceição. Kleber, você quer colocar mais algumas perguntas que foram postas no chat? Nós temos mais algumas lá. Isso. Antes eu queria colocar, assim, fazer uma colocação. Tem dois comentários muito bacanas, da Estela, Conceição, e da Elisete, que ambas comungam da mesma ideia que você precisa registrar toda a sua história. A gente precisa escrever um livro, Memórias da Conceição Leal. Assim, achei interessante porque elas têm essa preocupação, né, esse cuidado e o respeito também com a sua pessoa. E ambas colocam em comentários aqui no chat que você precisa realmente registrar essa história sua. Inclusive, a Elisete pede para você começar esses relatos desde o tempo do Sindicato das Domésticas. Eu não sei que momento foi esse. Ah, Cléber, gracinha do Elisete. Eu esqueci, fomos nós que fundamos o Sindicato das Domésticas em Uberlândia. Eu, doutor Laércio Borges, nós que fundamos, e não éramos domésticos, nós já estávamos aí trabalhando, né? Eu era contabilista da Associação dos Motoristas. E esse irmão era advogado. E aí nós fundamos e chamamos a Márcia, ela faleceu, deve ter 1, 2 anos, entregamos para ela o sindicato, uma pessoa muito íntegra, muito bacana, e ela levou a causa das domésticas, sabe? E aí a Benedita também, mediante a isso, depois, anos depois, esse Sindicato das Domésticas deve ter fundado em 73, 74. A Benedita vem também e prepara vários projetos que viram lei em favor das nossas irmãs, né, tão heroínas.
tão batalhadeiras, que são as domésticas do nosso país. Bacana, bacana. Tem uma questão agora também da Cida. Desculpa aí, Elisete e Estela, do livro. Deixa eu falar para você. Eu estou escrevendo de 80, já está pronta até 93, mas uma preguiça de continuar. Mas já está escrito, já tem quem formata esse livro, sabe? E até anda me cobrando também, puxando minha orelha, mas eu tenho a impressão que até julho de 2021 eu entrego para esse professor que vai formatar esse livro. E agradecer a Elisete e a Estela, viu, pelo carinho, e dizer que eu só estou escrevendo esse livro sem nenhuma vaidade à minha pessoa. Pelo contrário, da minha pessoa tem muito pouco. É um livro documentário do movimento negro para que as nossas gerações futuras e mesmo a escola conheça como começou o Triângulo Mineiro dos anos 80 para cá, as grandes lideranças, como Wagner e outros, né? Wagner foi um baluarte, ele dá o pontapé inicial, trabalha colocando o Triângulo na agenda nacional, para que todos tenham conhecimento da história ou das histórias desses livros. Ok, bacana, bacana. A professora Cida Calmin, ela pede para você comentar, Conceição, a importância da parceria da sociedade e o movimento negro em relação a desmistificar o preconceito negro no ambiente escolar. Boa noite, Cida. Meu abraço. Essa parceria da sociedade para desmistificar, isso é um trabalho, principalmente você que é professora, né, da educação, eu acredito até que vocês aprofundaram muito mais, porque eu sou da articulação. Né? Eu coloco o professor, o médico, o advogado, tudo junto, a sala, o que nós vamos falar, essa sempre foi minha luta. Mas eu acredito, Ciro, que essa parceria com a sociedade, vocês da educação, que vai aí lecionar, eu vejo mãe falar, olha, hoje a professora Estela Santana contou isso, que a mãe ligou e falou para ela, olha, você podia conversar com meu filho, ele não está querendo fazer trabalho, gente, mas como assim? Se a mãe que tem todos os recursos para educar, quer dizer, eu acho até que aumenta a carga de responsabilidade de vocês com certos alunos. Mas a parceria que a sociedade tem dado, Cida, ela colabora com pais de aluno, ela colabora com pessoas, né, que gostam de nós, mas que muitas delas não estão preparadas e nem com consciência para vir ajudar a avançar essa causa. É importantíssimo que nós criamos uma agenda. O Hélio deve estar chamando aí uma reunião em Salvador, porque precisa de uma agenda, nesse momento, que criem protocolos de avanço contra o racismo entre empresários, entre a sociedade civil e com o Estado. Quando você tem um presidente, Cida, que diz que o problema do país é a preguiça dos índios e a malandragem dos negros, e um vice-presidente fala inglês, frequentou excelentes academias, que não tem preconceito no Brasil, eles sabem que tem, sim. É porque eles não querem tomar atitude, ou porque não querem, ou porque eles têm mesmo dificuldade de tomar atitude. Né? Você olha o meio ambiente desse país, está passando a boiada. Imagina. Com outros setores, com outros segmentos. Eu acho que essa parceria desmistifica, sim, mas uma parceria com transparência e com muita honestidade na questão racial.
Se for uma parceria só no faz de conta, eu estou aqui só dando uma... Eu estou fazendo de conta, eu criei, por exemplo, um órgão dentro da Secretaria de Educação. Ó, nós não temos racismo aqui, nós estamos com esse órgão aqui, mas esse órgão funciona. Esse órgão elabora políticas públicas, ações afirmativas. O que esse órgão faz para que o professor atinja o seu objetivo como aluno negro? Então, é necessário, sabe, Cidinha, que tudo isso seja muito bem observado, porque essa questão de que eu só vou fazer de conta, isso não vai resolver. Tem que ser uma parceria com muita transparência mesmo, de um lado e de outro, querida. Do nosso lado, nós sabemos, né, bem, a exatidão, que nós temos transparência, boa vontade e ideal, né? Agora, é necessário que os parceiros também comunguem com as mesmas ideias. Ok. Tem mais uma pergunta. Dá tempo, Adriane? Sim, dá sim. Vamos aproveitar esse momento. Obrigada. Confessão é a professora Isa Costa, tá? Ela diz que você é uma mulher de luta, uma referência para o movimento negro nacional e internacional. Pergunta se você pode falar um pouco sobre a Conferência de Durban. Ô, Kleber, eu acho que a Isa não sabe disso. Eu acho que a Isa, eu encontrei com ela em São Paulo para viajar para Durban. Mas quando eu cheguei em São Paulo, eu tive uma forte dor de ouvido. E aí, eu fui ao médico, lá em São Paulo. E ele falou, senhora, estoura esse tímpano, a senhora não pode voar. Infelizmente, eu não fui a Durban. Mas sei de relatos maravilhosos. Depois jantei com o companheiro Abdias na casa dele, Elisa Larquim ainda está viva aí, graças a Deus. Benedita, né? Hélio veio aqui para casa e no período que ele perdeu o filho dele, o professor Hélio Santos vem hospedar na minha casa, fica uma semana aqui, com o apoio da professora Jane, do Joaquim Miguel Reis, da Cristina Peron, todos nós, né? E ele, naquela tristeza da perca do filho, ele me fez relatos maravilhosos, isso. Mas eu dizer que eu estive em Durban não é verdade. Eu tive esse problema e eu tive que retornar para Uberlândia. Eu não pude nem voar para Uberlândia, vim de ônibus. Tudo pela Fundação Palmares, passagem diária, tive que devolver diária. Não fui, querida, viu? Mas a experiência de Durban, para nós negros, no que nós vamos conseguir, não tenha dúvida. E, assim, foram companheiros que foram fantásticos para esse processo caminhar. Édio Silva Júnior, Hélio Santos, Sueli, Abdias, eles lutaram bravamente e foram, inclusive, para a mesa, foi uma militante de São Paulo, chamada Edna Roland, e parece que ela que foi a tradutora de Durban. Ok, então. Adriane? Passou muito rápido. Obrigada. Passou muito rápido, professora Conceição, vou te chamar de professora. Você é a nossa referência, Conceição, em muitas questões. Quando os colegas, os professores colocam ali, né, que há necessidade de um livro, com certeza, né, eles estão pensando em tantas outras pessoas que não tiveram oportunidade ainda de ouvi-la, de vê-la na militância, né, atuando. Como estudante da UFA, eu lembro de te ver no sindicato, nas ocupações, na defesa da universidade pública. Foram tantas histórias. Eu imagino realmente a trabalheira que é para escrever, porque são muitas histórias nessa vida toda de luta, né? de muita
eu diria que é um modelo para nós todos, né? A herança que você deixa é de muita esperança e de luta, de garra, como mulher corajosa que você é. Tenho muito a agradecer. Nosso grupo de estudo, ele fica assim honrado com a sua presença. É para nós uma alegria muito grande estar aqui. E eu agradeço ao professor Kleber também, que está com nós no grupo, né, do grupo também, por ter intermediado, ajudado aqui na discussão. Nós podemos combinar outros momentos como esse, não é verdade, Kleber? Com certeza, eu acho que precisamos e devemos, né? Assim, é muito gostoso mesmo. Eu sou suspeito para falar, né? Mas, assim, até quando no grupo eu falei, gente, a gente não pode terminar esse curso sem ouvir a Conceição, porque não tem jeito, né? Quando você fala em movimento negro, ações antirracistas, né? É uma pessoa que tem uma propriedade muito grande. Ela viveu e vive isso até hoje com muita propriedade. Assim, a gente precisa falar com a Conceição, que ela precisa participar com a gente, né? E muito interessante, muito gostoso mesmo estar ouvindo você, Conceição, né? E é isso, muito obrigado, né, por estar aqui com a gente. E a gente realmente precisa ter outros momentos como esse. Obrigada, muito obrigada, Kleber, Adriane, a comissão organizadora que me convidou, porque nesse momento de pandemia, a live é um braço que nos liga na comunicação para nós conversarmos, dialogar e discutir aí os nossos problemas. Eu queria, para finalizar de verdade, agradecer a vocês e dizer que eu não sou palestrante. Tem amigos fantásticos que dão palestra, amigos e amigas. Eu sou uma militante que não olhei a história ser construída, que ajudei a escrever a história do meu povo neste país. Portanto, eu queria pedir desculpas se a minha fala não contentou a todos, e muito obrigado pela tolerância de terem me ouvido. Conceição, nós que agradecemos muito. Gratidão. Tá? Tudo de bom para você. Que esse mês seja de mais lutas também, mas também de muita esperança, né, para os que virão. Tá bom? Então, a gente dá boa noite a todas e todos. Agradecemos a todos que estiveram conosco, participando. E eu vou depois copiar, Conceição, e mandar lá no seu WhatsApp os comentários. Tem muito elogio, muita gente mandando um abraço. Tá? Muitas pessoas queridas lá. Muito obrigada, Adriane. Ao Wakanda, sempre faremos Palmares de novo. Muito obrigada. Bacana. Com Deus, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada.